Olha, agora há pouquinho nós demos uma notícia que o estado norte-americano do Oregon, ele voltou a proibir a utilização de drogas. Passou a criminalizar lá no estado americano. Eu ouvi o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, dizer que o que está sendo analisado no Supremo não é a criminalização ou não da droga. Eu vi ele comentando, dizendo, o que está sendo discutido qual é a quantidade de maconha ou de droga que uma pessoa pode portar. Para a gente poder entender melhor isso, nós pedimos aqui ao Dr. Fábio Chaim, que é advogado especialista em direito criminal. Dr. Fábio, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, prazer em participar. Tudo bem ou não? Tudo ótimo. Ok, muito obrigado por nos atender, muito grato. Doutor Fábio, o que a gente pode esperar, então, dessa decisão do Supremo Tribunal Federal? Esse é um projeto, é uma decisão, um recurso extraordinário com repercussão geral, que está em votação desde 2015, que já está 5-1 pela descriminalização do porte para consumo, e o cenário é de que muito provavelmente será firmado o entendimento pela Corte Suprema de que o porte de maconha voltado para o consumo não é considerado como crime. Central, droga para uso próprio, ou se ela está traficando? Atualmente, no direito brasileiro, não existe uma barreira objetiva que separa o usuário do traficante. Uma das linhas que estão sendo abordadas nesse recurso extraordinário com repercussão geral é o estabelecimento dessa barreira, uma determinada quantidade de maconha, da qual para menos seria porte para consumo e a mais seria tráfico. Doutor Fábio, isso pode provocar, mais uma vez, aquilo que a gente chama de choque entre poderes? O Supremo vai decidir uma coisa e o Senado diz, olha, a gente vai também se debruçar sobre isso. E pode mudar essa orientação? Sim, existe um projeto de emenda constitucional tramitando no Congresso que colocaria na própria Constituição a obrigatoriedade da criminalização do porte de maconha, independente da quantidade. O Supremo já sinalizou que são questões diferentes. No caso, o que está sendo debatido é se o bem jurídico tutelado pela norma porte e tráfico de drogas, ou seja, saúde pública, ele é lesionado pela apreensão com o usuário de uma pequena quantidade de uma substância específica, da maconha. Então, ainda que venha a ocorrer uma mudança no texto constitucional, é provável que o Supremo firme o entendimento de que o porte de maconha para consumo em pequenas quantidades não é considerado como crime. O que, com relação ao tráfico de drogas e à exposição da saúde do usuário, resolve apenas metade do problema. Doutor Fábio, experiências em outros países do mundo, como, por exemplo, de um lado, o Uruguai, que a gente sabe que liberou, inclusive, a plantação da maconha e a compra de pequenas quantidades. O outro lado, o estado americano do Oregon, dizendo que é absolutamente proibido. Isso também chega a inspirar os nossos ministros ou nossos senadores? Sim, essas experiências elas servem como exemplo, principalmente porque elas vêm acompanhadas de um processo muito mais amplo do que a mera descriminalização do porte para consumo. Esses países, tanto no Canadá quanto os diversos estados dentro dos Estados Unidos, cada um com seu direito penal, então alguns estados liberando, outros mantendo a proibição, costumam não apenas legalizar o porte para consumo, como eles costumam legalizar a comercialização e o processo produtivo, oferecendo para o usuário uma maior segurança acerca do que ele está consumindo. No Brasil, quando uma pessoa vai ao mercado e compra uma bebida alcoólica, por exemplo, ela tem uma consciência da quantidade de princípio ativo que contém naquela bebida alcoólica, sobre a existência de normas relacionadas com o processo produtivo, os efeitos no seu corpo, e terá acesso à rede de saúde pública se porventura passar mal, o que não acontece atualmente num cenário de criminalização do porte de drogas para consumo. A decisão do STF, ela legaliza tão somente o porte para consumo, e ela não aborda a questão do processo produtivo. Então, nesse aspecto, o usuário, embora não seja mais criminalizado, ele vai continuar tendo acesso à substância por meio ilícito, expondo a sua saúde a risco por relação à mistura com outras substâncias e a eventuais overdoses, e entre outros fatores. Perfeito. Doutor Fábio Chaim, muito obrigado aqui pela participação.
Muito obrigado. Doutor Fábio Chaim, que é advogado especialista em direito criminal. Bom, o Supremo vai decidir. Mas decisão da justiça a gente acata, mas a gente pode concordar ou discordar. Qual é a sua opinião sobre isso? Você tem opinião formada sobre isso aí? Não tem, né? Vai conversar com seus amigos, enfim. Esperamos ter dado mais uma contribuição para você formar sua própria opinião.